Fala Tricolada, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada, sinta-se em casa se é a sua primeira vez aqui. Aqui no canal Tricolada nós temos vídeos todo dia falando sobre o nosso Fluminense, então sinta-se em casa, você tricolor, você que é da família Fluminense Futebol Clube, tamo junto. Rapaziada, e o ingresso? Nova parcial divulgada aí pelo Fluminense, da compra dos ingressos para essa reapresentação do jogo do Tetra, na Rede Globo de televisão, às 16 horas. A rapaziada do Fluminense está enganjada, a torcida do Fluminense está animada, vai ter participação do Fred durante a partida, vai aparecer no intervalo e após o jogo. Também tá hypada aí, tá ansiosa com um possível anúncio de sua contratação nesse domingo. Então, domingo bem especial para a torcida tricolor. Reforçando aqui que vai ganhar um livro digital, livro do Tetra, comemorativo do Tetra Campeonato Brasileiro. Eu mostrei na live, na nossa última live, esse livro, folheei o livro para vocês. Vocês vão receber, quem comprar o ingresso vai receber ele digitalmente, vai estar baixado em seu computador. Fotos lindíssimas, um belíssimo livro, fotos grandes, muito bonita, um livro completo sobre essa grande conquista do Fluminense. Tem tudo ali informando quem fez gol, quem deixou de fazer, como fez. Tá tudo ali, números, estatísticas, tudo nesse livro. Vale muito a pena ter esse livro. E mais importante do que você ter o livro digitalizado em casa é você colaborar com os funcionários do clube para conseguir, para o clube, no caso o Fluminense, conseguir pagar o salário de abril dos funcionários que está em atraso. E o Fluminense também, com parte desse dinheiro, adaptar o centro de treinamento para poder receber os jogadores fazerem testagens, para resolver esse problema aí que a gente está passando no momento, e o CT precisa ser adaptado para receber esses jogadores nesse novo período, nesse novo momento que a sociedade está vivendo. Então vale muito a pena ajudar o clube e os funcionários que lá trabalham, essas pessoas que não aparecem, que estão atrás da cortina, mas fazem o Fluminense funcionar e os jogadores poderem fazer seus trabalhos, o seu trabalho tranquilo dentro do campo. 14 mil ingressos vendidos. Já é um sábado, entrando num domingo, e a rapaziada precisa acelerar para a gente fazer aquela meta da gente, que é mais de 21 mil ingressos. Eu acredito, porque a torcida do Fluminense tem aquela mania de comprar ingresso na última hora. Gente, não tem fila, não tem aquele barato de você ficar no sol ou na chuva, na fila para comprar ingresso lá no guichê do Maracanã. E nada disso, você está em casa, compra o seu ingresso e ajude. Também vale a sua audiência, assista ao jogo, que é muito importante o Fluminense. Tudo isso é avaliado na hora de patrocinar um clube. É o engajamento da torcida, é a audiência que a torcida dá, isso tudo. Tanto que tem o pay-per-view, que quanto mais assinantes assinam o pay-per-view, a Globo libera mais dinheiro. Isso também na área do mercadológico, na área do marketing, da propaganda e do patrocínio. Isso tudo é avaliado na hora de patrocinar um clube. E a torcida do Fluminense, nesse período aí de paralisação, está dando show, comprando seus ingressos virtuais, se enganjando, fazendo força junto com o clube, unido com o clube para não voltar correndo aí como muitos querem. Isso é muito legal e está muito bacana de se ver. Como eu falei no vídeo anterior, o Fluminense estendeu seu período de treino virtual. Estendeu por mais 10 dias, o Fluminense vai ficar treinando virtualmente os jogadores em suas residências até o dia 10 de junho, foi um novo prazo que o Mário estendeu. Mas o Mário fez uma nota oficial, produziu uma nota oficial, botou nas redes sociais, tá para todo mundo ver, tá lá no site do Fluminense. E o Fluminense listou as razões para não voltar e para dar esses 10 dias de treinos virtuais aos seus jogadores. Todo mundo sabe que o Vasco e o Flamengo já estão nos seus centros de treinamento treinando, contrariando o Ministério Público e as autoridades, porque não é isso que a sociedade esperava desses dois clubes. Mas o Mário listou as razões. Eu vou dizer para vocês as razões que o Mário deu para manter os jogadores treinando em suas residências. O primeiro ponto que eu destaquei, tem outras, é bem extenso a nota oficial do Fluminense. A primeira que eu destaquei aqui foi dificuldade de contenção da curva de contaminação e de mortes também. Essa dificuldade que o governo do estado do Rio está tendo para isso.
receio de funcionários e atletas. Segundo a nota oficial, os jogadores, em comum acordo com Mário Bittencourt, acham que não é o momento de voltarem ao treino presencial. Os jogadores têm esse receio, não querem expor a si e seus familiares, estão mais do que certo. E os funcionários também. Os funcionários do clube têm receio. Porque futebol, queridos, não é só jogador dentro de campo chutando bola, comissão técnica, não. Tem um cara que limpa o centro de treinamento, tem um cara que cuida da manutenção do centro de treinamento, tem um cara que cuida das laranjeiras, que pinta, o pessoal da manutenção, tem o pessoal da limpeza, tem tudo. Tem o roupeiro, tem o massagista, então essa gente toda também tem receio e a palavra deles e o receio deles também vale muito a pena considerar. Outro ponto, listado pelo Mário para não retornar, os clubes precisam dar exemplo. Esse foi um ponto que o Mário destacou aqui para esse não retorno. Por quê? Os clubes possuem fãs, pessoas que idolatram seus jogadores, idolatram seus clubes, amam seus clubes e gostam de imitá-los, vestir a camisa, ter um clube a seguir, isso vem desde a infância. E o exemplo que esse clube dá é muito importante para esse grupo de fãs e de torcedores, o exemplo que é dado a eles e não só para eles, para a sociedade em geral. Então o exemplo foi um ponto que o Mário destacou, que os clubes que têm essa gama, o Fluminense é uma quantidade enorme de torcedores por todo o país, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país todo. O Fluminense está primando em dar exemplo para esses torcedores que estão espalhados em todo o continente nacional. Outro ponto é levar em consideração a população Outro ponto leva em consideração a posição de várias autoridades competentes. Várias autoridades são completamente contra ao retorno imediato ao treino presencial. Existe também a recomendação do Ministério Público para que o futebol aqui no Rio de Janeiro não seja acelerado, antecipado, ou ter o seu retorno imediato. Tem essa recomendação da autoridade, no caso do Ministério Público, e o Ministério Público do Trabalho também já entrou em ação, abriu um procedimento para investigar esses atletas que voltaram ao trabalho presencial. E o Ministério Público do Trabalho, segundo a nota oficial do Fluminense, quer saber as garantias que foram dadas a esses trabalhadores para retornarem no meio de um problema tão grande que nós estamos vivendo. Outro ponto citado por ele foi o dos funcionários. Retornando ao assunto funcionário do clube, a preocupação do Mário foi que a utilização do transporte público, o deslocamento desses funcionários de suas residências, na maioria do caso, segundo a nota oficial, moram em comunidades carentes. O deslocamento desses profissionais são em transporte público, os ônibus em sua maioria lotado. Você, que nós somos trabalhadores, temos o transporte público. Quem não tem carro tem que encarar o ônibus cheio, no meio de um problema sério de contaminação. Então a preocupação é legítima, muito legítima do Mário com esses funcionários que moram em regiões carentes, precisam se utilizar do transporte público, metrô, ônibus e outros meios de transporte, BRT. Aí depois do dia 10 de junho, vai ter esses 10 dias ainda de permanência dos jogadores em suas residências. Aí o Fluminense vai avaliar qual vai ser a próxima medida, se vai espaçar, vai dar mais alguns dias para os jogadores treinarem em suas residências ou vão voltar às atividades no CT. O Fluminense deu esses 10 dias aí para analisar o caso. Para concluir a nota oficial do Fluminense, o Flu reforça que possui todo o interesse em retornar às atividades presenciais no centro de treinamento para treinos e jogos, desde que as autoridades e orientações dos órgãos de saúde estejam de acordo com todas as medidas nacionais e internacionais. Aí já entra a OMS, especialmente com base nas experiências bem-sucedidas nos locais que controlaram de forma efetiva o avanço do problema, respeitando, por óbvio, a individualidade de cada comunidade, mas sempre com lastro nas melhores informações científicas disponíveis.
nada de decisão política e atabalhoada. Científicas disponíveis para resguardar nossos jogadores, funcionários e torcedores, e para que eles não se tornem agentes de contaminação da população em geral. Saudações tricolores. Assim o Fluminense encerrou a sua nota oficial, na minha opinião, corretíssima, sempre preocupado com o grupo de jogadores, funcionários do clube e principalmente em dar exemplo para a população carioca. Infelizmente tem clubes aí de massa, clubes grandes que não estão nem aí para o respeito à população, ao bom exemplo e aos seus jogadores, os familiares dos jogadores, né, que é o principal nisso tudo. Funcionários estão todos lá trabalhando e infelizmente a preocupação é no dinheiro. Que o Mário continue assim, trabalhando pelos funcionários do clube, pelos jogadores, principalmente os funcionários do clube, tanto que esse evento é em prol desses funcionários que estão com salários atrasados. O Mário está sendo irrepreensível com relação a pensar na rapaziada que ganha até 4 salários mínimos no clube, essa rapaziada que não aparece. Os jogadores, está em comum acordo com os jogadores, com pensamento único com os líderes desse elenco, que ele continue pensando também na população carioca, em nós torcedores, porque é complicado você manter o torcedor. Não é todo torcedor que tem a consciência que tem que ficar em casa, que não vai pro bar assistir o jogo, ou que não vai se reunir em grupo com os amigos, num churrasco para assistir uma final de Campeonato Carioca. Mário está de parabéns, que ele continue assim, que seja exemplo para outros dirigentes que não sejam, que deixem de ser irresponsáveis e de colocar seus jogadores, familiares e funcionários e torcedores em risco. Dê exemplo, como uma das coisas listadas pelo Mário, que os dirigentes do nosso futebol, coisa que eles não são adeptos, que eles deem exemplo para a sociedade, para os seus torcedores, para o grande público que ama esses clubes, que eles sejam exemplos para todos que os assistem, que gostam, que são fãs dessas agremiações. Rapaziada, muito obrigado. Nossa live domingo, 10 horas da noite, a gente vai comentar sobre o jogo Fluminense e Palmeiras lá em Presidente Prudente, 3-2 Fluminense. A gente vai comentar o jogo do Tetra, a gente vai dizer sobre a venda de ingressos, como rolou, a participação do Fred, se realmente ele foi anunciado ou não, o que podemos esperar do retorno do ídolo para o clube. Vamos falar muito do Fred, vamos falar muito do jogo, do Tetra, vamos bater aquele papo maneiro. Então, conto com a presença de vocês às 10 horas da noite para a nossa live, para a gente bater aquele papo maneiríssimo. Olha, chegou a esperada camisa, depois de 2000 anos depois, a camisa do Fluminense chegou à minha residência e vou fazer a live vestido com a nova camisa. Chegou a minha camisa e a camisa da Andréia. E vai ter no Instagram o inbox. Eu vou abrindo a camisa e mostrando a camisa para os seguidores lá do Instagram. Então vale a pena seguir lá no Instagram, que tá maneiríssimo, com fotos de 2012, da arquibancada. Tá muito maneiro. E vai lá, assista o story do Instagram, que a gente vai mostrar o inbox lá, abrindo a camisa, mostrando aí pra rapaziada. Então é isso aí, olha, para encerrar eu quero mandar um abração pro João Marcos, lá de Petrópolis, um inscrito lá do Instagram, que nos segue lá. Um abração pro João Marcos, família lá de Petrópolis, terra do Pedrão. Então é isso aí, gente, vou ficando por aqui, agradecendo a presença de vocês, aguardando a nossa live de domingo, 10 horas da noite. Um beijão no coração, fui!